Nem todo dia é fácil, nem toda estrada é reta. Mas quem trabalha de verdade sabe, pode dar certo. Este é o Pode Dar Certo, da estrada ao negócio. Histórias reais de quem trabalha, decide e constrói o Brasil. Meu nome é Paulo Ricardo de Souza, sou gestor de operações da Multilight Lanternas, uma empresa que produz lanternas automotivas da linha pesada, aqui de Caxias do Sul. Hoje a gente está gravando o nosso segundo episódio do nosso Pode Dar Certo, e hoje com muita alegria e com muita satisfação que eu recebo o Luciano Maciel César, consultor de vendas da Eldorado Caminhões, concessionária DAF, aqui de Caxias do Sul. Seja muito bem-vindo, Luciano. Tchê, é um prazerzão te receber aqui. A gente já teve a oportunidade, né, de fazer um outro evento junto, mesmo que breve, e que teve uma excelente repercussão, né, para a empresa, para a Multilight, né, e para ti também, porque pasme, né, Luciano, como eu tinha te dito no making off aqui, né, clientes da empresa que nós temos lá em Confresa, lá na divisa lá de Mato Grosso com o Pará, lembraram do Luciano, né? Então isso é um legado que tu deixa no mercado da linha pesada. Teu nome é de extrema relevância nesse segmento, Luciano, saiba disso. E, tchê, mais uma vez, é uma honra estar te recebendo aqui, tá? Então, agora a palavra está contigo, seu Luciano. Vamos lá. Meu nome é Luciano, como o Paulo já apresentou, né? Eu tenho mais de 25 anos no ramo de caminhões aí, né? Comecei trabalhando com caminhão usados, logo depois parti para caminhão novo e tô aí até hoje. Isso é um vício, né? Isso tá no sangue, cara. Eu gosto do diesel, eu gosto de estar no meio do cliente, gosto de estar no meio dos pneus, gosto do que eu faço, assim. Só não virei motorista de caminhão, preferi virar vendedor de caminhão, né? Boa, é isso aí. Mas tô aí há 25 anos já nesse ramo aí, então a gente conhece um pouquinho do cliente, um pouquinho do produto, um pouquinho de cada coisa aí, né? Tchê, Luciano, são um quarto de século. Um quarto de século trabalhando no segmento pesado. Muita história, né, Luciano? Bastante Eu história. imagino porque a gente principalmente você que também, assim como eu, trabalha com vendas, né? E a gente sabe que vendas é muito relacionamento, é muita história que tem, é muita estratégia, é muito empenho que envolve. Mas nesse contexto todo, né, Luciano? Cara, me conta um pouquinho da tua trajetória no ramo do transporte. O que tu entende, né, Luciano, que mais pesa na decisão de compra de um caminhão? São até duas perguntas numa, né, Luciano? Certo. Hoje não. Hoje a primeira dúvida que o cliente, o primeiro medo que o cliente tem aí são as taxas de juro, né? As taxas de juro hoje muito elevadas. O caminhão, depois da pandemia, ele teve um aumento muito grande, digamos até 50% do que custava antes. Sim. Então o caminhão ele ficou muito caro e as taxas de juro alta hoje assusta muito o cliente. Então o cliente hoje, o transportador que ele faz conta, ele faz muita conta, ele vai pensar muito antes de pagar uma taxa de juro mais alta, como o mercado estava oferecendo nesses últimos anos, né? Hoje tu vai financiar 100% de um caminhão, tu paga quase 2 caminhões, né? Então, vamos pensar que o grande fomentador da venda de caminhão são as linhas de crédito. As linhas de crédito, hoje, sem dúvida nenhuma. Hoje, a gente tem um exemplo agora, o governo lançou agora, nos últimos meses aí, uma taxa de juro diferenciada, com um juro mais acessível hoje. Teve um plano, até uma divulgação em Isso, cima disso. Teve um plano, né? Isso. E deu uma aquecida no mercado, né? Deu uma boa aquecida. Para ter uma ideia, o recurso hoje, os bancos estão falando que já está com mais de 70% do recurso comprometido já, num prazo curto, de janeiro até hoje. Aí. Então, janeiro a março. Então, eles falam em 10 bilhões, né? Foi falado em 10 bilhões esse recurso e já está com mais de 70%. Então, quer dizer, saiu um atrativo, deu uma aquecida no mercado. Só que é um prazo muito curto, então isso
pode acabar, existe a possibilidade de não prorrogar e as taxas de juros voltam a ser lá em cima. Isso Entendi. trava muito o mercado. Então, só vai comprar realmente quem precisa, né? Entendi. É. Então, na realidade, a gente pode entender, né, Luciano, que há uma demanda reprimida contínua, ou seja, o mercado, né, vamos pensar o seguinte num conceito mais 360 graus, né? Porque nós temos hoje no Brasil um modal de transporte que ele vem lá da década de 50, que foi instituído ainda pelo Getúlio Vargas, né, ex-presidente do Brasil na época, que fomentou, que criou e deu estrutura para esse mercado de transportes que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? De lá para cá, muito aconteceu, governos passaram, ações estratégicas passaram, financiamentos surgiram, muitas linhas de crédito, mas o que acontece? Como há sempre uma demanda muito grande por frete, né? Isso O envolve Brasil é muito tudo. grande, né? Nunca é É, muito grande. É exato. uma coisa que nunca vai faltar, vai sempre faltar caminhão. O Brasil é muito grande para isso. É bem isso. Outro fator que acaba contribuindo para criar essa demanda reprimida, vamos assim dizer, é o tamanho da área do Brasil. Ou seja, existe uma demanda reprimida e existe também uma oferta muito grande de transporte de todos os segmentos a percorrer o Brasil inteiro. Então, aquela história, como tu mesmo comentou, o empresário do transporte, ele vai sempre estar de olho na renovação de frota, desde que haja um incentivo para isso. Com certeza, isso sem dúvida, né? Sem dúvida. É o que peca muito hoje, é isso aí, as taxas de juros e preços de caminhões, né? Sim. Então, baixou o juro, o cara vai comprar. Uhum. Isso às vezes não é bom também, entendeu? Porque acaba inflacionando nessa linha de pesados, de caminhões, enfim, né? Que foi, até desculpa te cortar, Luciano, que foi o que aconteceu na época da pandemia. Que foi o que aconteceu na época Era uma bolha, essa bolha se Faltou estourou, caminhões. faltou caminhão, e aí quem tinha caminhão para vender, e isso não estamos falando apenas do mercado da linha pesada, em qualquer produto. Naquele período ali da pandemia, tudo inflacionou. É que ninguém esperava, né? Ao contrário, quando saiu a pandemia, todo mundo esperava um mercado totalmente retraído, né? Verdade. E foi totalmente ao contrário, né? O pessoal ficou em casa, consumiu mais comida, mais bebida, comprava pela internet e o que precisava, caminhão para transportar isso aí, né? Demandou muito da logística, né? Isso aí. E enfim, foi um período complicado. Luciano. Foi um período muito Olha, complicado, né? Meu Deus do céu. Infelizmente, foi um momento ruim, complicado, mas foi uma época que deu pra gente Girar. deu pra gente ganhar Girar a dinheiro. economia, Deu pra deu pra ganhar ganhar dinheiro na dinheiro. economia. Mas infelizmente foi um momento muito, muito complicado. Assim. Sim, tá certo. Felizmente que esse período passou, que hoje a gente tá livre Estamos aqui e, né, tomara que não venhamos a ter nenhum episódio como esse, né? Nunca mais. Nunca mais. Tchê, Luciano, é bacana a gente debater tudo isso porque, cara, passa uma história na nossa cabeça, passa um filme desse com certeza. período e independente de muitos negócios, né, também surgiram em cima disso, Sim. em cima desse período. Muitas necessidades que estavam ali em gaveta, muitos planos de negócio que estavam engavetados vieram à tona nesse período ou até mesmo após dele, né? Isso aí. Mas tranquilo. Eu acho que esse assunto ele deixa um gostinho amargo na nossa boca, né? Vamos seguindo aqui o baile. Deixa eu te pedir, quando um cliente chega até a concessionária, quais são as primeiras perguntas ou as preocupações que ele costuma trazer? Tipo, Luciano, vamos lá, eu tô precisando de um caminhão que transporte, sei lá, carga seca, carga líquida, né? Quais são as perguntas que o caminhoneiro ou o empresário faz para ti? O transportador hoje, ele já sabe que a diferença é a compra de um carro para um caminhão.
né? Precisamos separar as coisas aí, né? Não tu compra pela razão, tu compra pela emoção, né? Por exemplo, assim, o motorista ou o dono da transportadora, o transportador em geral, ele já sabe o que ele quer. Ele já sabe o caminhão que serve para ele, o tipo de caminhão, motorização. Isso ele já sabe o que ele está comprando, que nem eu disse, é diferente de carro, né? Uhum, uhum. O que assusta um pouco, o que eles mais fazem questionamento sobre isso é manutenção, né? É pós-venda, né? Hoje o pós-venda ficou pesado para um transportador. Então ele se preocupa isso. Custo operacional do caminhão, combustível, o pós-venda, preço de revenda, preço de peças. Esses são os principais questionamentos que o cliente faz na hora de comprar o caminhão, né? Onde eu puxo lá para o Pará, tem concessionária? Se der Tem algum pós-venda? sinistro no meio do caminho ali, né? Isso, então, quer dizer, esses são as maiores preocupação dele na hora da compra do veículo, né? Ah, entendi. É. E no teu entendimento, Luciano, assim, vamos pensar o seguinte, tu falou muito bem, né, que uma coisa é comprar carro leve, outra coisa é comprar caminhão, né? No teu entendimento, tu acha que o pessoal, o caminhoneiro ou o dono de transportadora, ele tá sabendo ponderar os custos, né, na hora da compra para definir, eu quero esse caminhão, eu quero essa marca, eu quero essa marca. Tu acha que realmente esses cálculos estão sendo feitos e que isso de fato é decisivo para escolher tal marca e tal modelo de caminhão? Existe uma geração nova hoje na transportadora, né? Existe os filhos, netos de dono de transportadora. Existe uma geração nova. E essa geração nova, ela tá um pouco mais avançada. Eles botam isso muito. Boa. Eles não compram mais a marca tal, porque foi a melhor marca, enfim, comecei com esse caminhão, comecei com essa marca e vou morrer com essa marca. Não, hoje não. Hoje tem os filhos do transportador, tem o neto do transportador e o filho, o neto, a filha, enfim, a continuidade ali. A geração mais nova, hoje ela faz muita conta, ela bota muita conta. Hoje o transportador que não trabalhar com a vírgula aí, com as casas decimais ali, com as casas né? decimais, é um transportador que tende a cair muito no mercado, né? Sim. Então, essa geração nova, eles fazem muita conta. Muita conta. E eu digo, assim, a sensação, né, que a sensação não, a vivência, tá? Independente, de novo, a gente vai estender sobre outros segmentos aqui, né? Mas independente do ramo que se for trabalhar, se for pensar, por exemplo, no segmento de reposição das autopeças da linha pesada, precisa fazer conta. O quanto que essa peça vai te durar, né? Isso. Porque muitas vezes não são todos os itens que o próprio caminhoneiro sabe ele mesmo trocar. Vamos pensar um pouquinho nas lanternas, né? Em se falando de lanternas da Multilight. Sei lá, deu problema numa lanterna traseira, tá? Muitas delas, por ser do dito plug and play, né? O próprio caminhoneiro vai lá, solta os parafusos, desconecta o chicote e vai lá ele mesmo troca. Praticidade. É prático. Agora, o que não acontece, por exemplo, numa suspensão de uma carreta ou numa suspensão até do cavalo, né? Então, precisa ser ponderado tudo isso. Por que eu quis te pedir isso, né, Luciano? Porque independente do produto que for da linha pesada, a linha do tempo e o custo de manutenção precisa ser levado em conta. Com certeza, com certeza. Porque depois não adianta você optar por um produto que é mais barato, sendo que depois a troca vai arder no teu bolso. É isso aí, a desvalorização é maior, custo operacional é maior, custo de manutenção, enfim, tudo acaba ficando mais pesado. Então, se tu não botar na ponta do lápis, isso não vai para frente, né? Não vai para frente, é bem isso mesmo. Luciano, muito se fala sobre custo, consumo e manutenção, que é dentro da linha do que a gente está falando agora, certo, né? Na prática, quais são os fatores que realmente fazem a diferença na escolha de um determinado caminhão? A média de combustível,
conforto para o motorista, né? A tecnologia embarcada, né? Tecnologia embarcada, conforto. Hoje o motorista atravessa o Brasil, o motorista fica 30, 40 dias, é a casa dele, né? Então o conforto conta muito, né? Sim. Um ar digital, uma geladeira para ele, um climatizador para ele dormir. O próprio conforto da cabina, né? É um caminhão mais macio para andar, maciez. É a casa do cara, ele tá ali o dia inteiro, né? É verdade, é verdade. É. Até para quem está assistindo esse episódio, quando foi a Transposul? Foi em setembro? Setembro do ano passado, outubro do ano passado. Setembro do ano Isso. passado, né? Eu estive na Transposul, que teve um evento em Porto Alegre, e na oportunidade eu fui visitar o stand da DAF Caminhões. Isso aí. E tive a oportunidade de entrar naquele caminhão, que era uma série limitada, especial, né, Luciano? Isso. Eu tenho 1,70 m de altura. Considerando com as mãos levantadas, eu acho que passo dos 2 metros, né? E naquele caminhão que eu entrei lá, que você me apresentou, eu fiquei impressionado. Primeiro com a altura da cabina. 1,98 m interno. Caramba do céu. Segundo, com a tecnologia embarcada que estava dentro daquele modelo. E eu imagino até que outros modelos da DAF também sigam essa linha, né? Uma tecnologia embarcada fantástica. Um banco que você sentava, parecia a tua poltrona, né? Que a gente tem em casa, né? Isso é o conforto pro motorista, esse é o dia a dia dele. Como eu te disse, é a casa dele. Ele acorda e dorme ali, né? E eu realmente me chamou, Luciano, muita atenção. Até comentei contigo, porque a gente tirou fotos dentro daquela cabina. Eu dirigindo, fazendo que tava dirigindo, né? Brincando de dirigir. Eu que tenho 1,70 m de novo, né? Olhando lá, eu tava vendo o mundo mais de cima. Então, aí tu fica pensando assim, quando o caminhoneiro vai fazer uma viagem, se ele tem ao seu dispor toda a tecnologia e todo o conforto, a jornada da estrada fica muito mais prazerosa, né? E isso faz com que ele consiga tocar a sua profissão, cara, com mais tranquilidade. O motorista, ele roda aí, em média, 1.000 km por dia. Você imagina tu rodar 1.000 km por dia num caminhão sem conforto, duro, sem um ar-condicionado, não tem, o cara não faz, ele não vai rodar esses 1.000 quilômetros. Hoje aqui em Caxias, né, hoje dia 17 de março em Caxias, a temperatura passou de 30 graus. Caxias, né, que normalmente tem as 4 estações no mesmo dia. Agora daqui uns dias vai entrar o outono, a gente vai começar a ter essa amplitude térmica, essas variações todas. Agora vocês imaginam o seguinte, tu com certeza tu já sabe, né? Mas aquele calorzinho de Cuiabá, 42, 43 graus, aquele calorzinho lá de Rio Branco, no Acre, 40 e poucos graus. A DAF oferece hoje o ar-condicionado, que tu usa ele com o veículo desligado. Né? Olha só. Então, economia, né? Hoje muitos caminhões, o pessoal dorme com o caminhão ligado. Isso gera gasto de combustível, né? Sim. A DAF tem a opção do ar-condicionado offline. Ah, olha só. Aí pode dormir tranquilo, né, Luciano? Dorme tranquilo nos 40 graus. Assim fica bom. Olha, se um dia, né? Vai que um dia tu me convide, né? Eu gostaria de dar uma volta num daqueles. Ah, com certeza. Vai ser, cara. Olha, eu me senti com 2 metros de altura lá. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui, Luciano. Uma coisa que eu percebo, né? Eu, enquanto motorista e vendedor que sou, e a gente acaba observando muito as estradas, né? Eu hoje consigo identificar as lanternas da Multilight de longe, né? Okay. E uma das coisas que eu percebi desde que eu entrei e passei a trabalhar no segmento da linha pesada, foi a entrada da DAF no Brasil, né? Eu consigo perceber que lá de 2017 para cá me perdoa a expressão, mas eu preciso ser sincero contigo, era muito discreta a atuação da DAF lá em 2017, 2018, coisa que hoje em 2026, nossa, tu vê muitos caminhões da DAF, né? Então a DAF, ela vem sendo uma marca que vem crescendo muito no Brasil, e tá aí o relato, isso aí é só a gente observar, né? Na tua visão, o que explica essa aceitação cada vez maior da DAF no mercado? Sabe que a DAF, no mundo inteiro,
Ela tem 98 anos, quase 100 anos, né? Depois ela foi comprada pelos americanos, a Uhum. Packard, enfim. E no Brasil ela é uma bebê ainda, né? Como tu diz, ela vai fazer 13 anos, tem 13 anos. A DAF aqui é um bebezão ainda. E eles vieram muito forte aqui no Brasil. É um produto forte na Europa, muito forte. E demorou até para vir para o Brasil. Algum motivo teve, enfim. Uhum. E chegou no Brasil, chegou com tudo, né? A gente costuma dizer assim, os clientes eles têm que dar graças a Deus que entrou mais uma marca no mercado, porque senão 2 ou 3 marcas que existiam antes, que estavam na liderança, Atuantes aqui, né? atuantes, eles tinham os preços lá em cima. E a gente entrou Uhum. com um preço muito competitivo. E não foi só a questão de preço competitivo, foi a questão do produto. É um produto com muita qualidade. Então, só que isso levou um tempo para tu comprar O o pessoal entender, né? mercado, tu botar o caminhão a rodar na estrada, o cara entender que realmente aquilo. Quando a DAF chegou no Brasil, era só mais uma marca que ia entrar, como outras marcas que entraram aqui e não se consolidaram. Uhum. Então ninguém apostava muito na DAF. E ela veio trabalhando trabalho de formiguinha, né? Sempre assim, né? Produtos de qualidade. Hoje, o nosso motor Packard é um dos melhores motores do mundo, né? Uhum. Peterbilt, Kenworth. Ela veio crescendo, veio se desenvolvendo, veio mostrando. A gente botou em transportadoras grandes, eles foram testando e foram vendo que o custo-benefício estava valendo a pena, valia a pena, É, entendeu? certo. Deixa eu até te interrompendo, Luciano, porque, assim, de novo, né? Eu não sou caminhoneiro, eu acho não, eu percebo que tem muitos caminhões também da DAF, né? Com muita tecnologia embarcada, mas eu volto à minha fala anterior. Naquele momento lá na Transposul, quando eu entrei no caminhão da DAF e que tinha toda aquela tecnologia embarcada. Sim, eu te digo um caminhão simples, um caminhão simples que eu quero te dizer, um caminhão bruto, né? Sim, É um sim, caminhão sim. muito forte, é um caminhão resistente, um caminhão... se tu olhar bem um DAF, o chicote que passa, o chicote que vá para Alimentação de toda mangueira, os de periféricos luzes, de ali. lanternas, enfim, Uhum. eles não... É tudo enroladinho, um fio, é tudo com proteção. Então, ele é um caminhão... Nós hoje é o caminhão que menos módulos tem, né? Sei. Um caminhão de todas as outras marcas, nós somos os caminhões que menos módulos tem. Então, ele é um caminhão simples, mas sim com tecnologia, de segurança, né? Conforto. Ele acaba sendo um caminhão bruto, simples, mas com uma tecnologia bastante avançada, assim, né? Então, a gente tem geladeira, a gente tem sistema de frenagem de segurança, O sistema ar-condicionado offline ali, o né? ar-condicionado offline, o ar-condicionado digital, sensores de saída de faixa. Tem também? Tem também. É um caminhão. Cara, isso aí é uma tecnologia que tá muito em voga agora É, em carros, de 2023, 2024 para cá. a gente tem sistema de antitombamento, né? A gente tem um sistema de mapeamento das principais rodovias do Brasil. Então, o caminhão, se você botar ele trabalhar no piloto automático, ele vai trabalhar no giro certo, na marcha certa. Ele já mapeou aquela estrada que ele passou e ele O que representa vai economia de combustível representa também. economia de combustível e segurança, né? Então, quer dizer, ele é um simples com uma tecnologia bem embarcada. Uma tecnologia simples, né? Sei, entendi. Não tem muita frescura, assim. Sim, sim. Porque vamos pensar o seguinte, né, Luciano? Como essa detecção de faixa é um recurso que está vigente em voga nos carros mais atuais. Isso. Mas tu levar essa tecnologia para um caminhão, né? É algo realmente bem É. pensado, bem aplicado e muito mais do que custo-benefício, né, Luciano? Isso a gente está falando de segurança, né? Vamos pensar o seguinte, né? Como tu disse, o caminhoneiro é tranquilo para ele fazer 1.000 quilômetros num dia, mas chega uma hora que o cansaço pega. E como? E como pega, E né? como pega. E aí a gente ressalta a importância de fazer aquelas paradas estratégicas para descansar, respeitar aquelas 8 horas e tudo mais. Mas se tu tem como teu aliado uma tecnologia
que fica te monitorando o teu trajeto, cara, isso é um diferencial Sabe que hoje fantástico. um dos maiores perigos no trânsito hoje é o celular, né? Hoje a gente conta com o inimigo do trânsito é o celular. A gente tem a opção de um caminhão que ele tem o aba, né? Que usam nos carros, para você entender, é mais ou menos o aba. Você programa o piloto automático dele, ele vai andar sozinho. Ele vai andar sozinho, ele vai frear, parou o trânsito, o cara estiver no celular, o caminhão ele vai frear, ele vai parar. Né? Esse recurso é muito interessante, né, Luciano? Porque tu calcula a distância do carro da frente, pouco importa se é um carro, se é um SUV, se é um veículo leve, ou se até for uma carreta, né? E aí, pela distância, né, que tem desse carro da frente e pela velocidade que tu setou... Ele já vai ver o trânsito parado, ele vai começar a reduzir marcha, ele vai acionar o freio de serviço, tudo sozinho, vai acionar o freio de serviço, e se o cara continuar dormindo ainda, continuar mexendo no celular e aproximar mais, ele vai frear, ele vai parar na distância programada. Isso é fantástico, fantástico. E eu já tive essa experiência usufruindo dessa tecnologia, né, Luciano? E realmente quando a gente tem acesso a essas tecnologias agora, né, a gente pensa, poxa vida, quantos acidentes poderiam ter sido evitados, né? Muitos. Se tivéssemos em carros, né, mais antigos, uma tecnologia como essa, né? Isso aí. Cara, que coisa. Mas que bom saber que... Indispensável, mas que bom saber que existe isso e até mesmo disponíveis, essa tecnologia disponível, né, para profissionais que dependem da estrada. Isso dá muito mais segurança, né? Luciano, deixa eu te pedir. O perfil do caminhoneiro, né, no teu entendimento. O perfil do caminhoneiro ou do transportador mudou nos últimos anos? Tu acha que ele está mais exigente ou mais estratégico na hora de comprar? Mudou bastante e eu acho que ele está mais estratégico. Né? Foi o que a gente falou ali atrás, né? Mudou a geração e essa geração nova eles fazem bastante conta. Né? São mais estrategistas na hora de comprar, de decidir por A ou de por tocar B. a sua empresa, enfim, né? Em geral, né? Então mudou sim, mudou bastante. Eu acho que mudou bastante nesses meus 20 e poucos anos aí de mercado. Um quarto de século, né, Luciano? É um quarto de século. A gente viu muito essas mudanças, muito. E essa nova geração, hoje a geração da internet, né, podemos dizer, eles estão se especializando mais, hoje tem mais informações, então mudou muito, sim, mudou bastante. Está muito mais exigente, assim, muito mais técnico hoje o comprador. Sabe que quando a gente definiu por criar esse podcast, né? E até se tá aqui na tela, né? Da estrada ao negócio, isso remete, né? Por exemplo, que no passado, tá? No passado, o caminhoneiro ele tinha um negócio que era o caminhão e que ele levava o sustento para casa, mas ele não via o caminhão como de fato um negócio. A sensação que eu tenho, tá, Luciano? Até me corrija se eu estiver errado, é que agora com essa troca de geração, né? Tanto os filhos quanto os netos dos caminhoneiros de décadas atrás levaram para a profissão de caminhoneiro a gestão de negócio. Então, o que isso me parece? Isso deixou isso muito mais crítico na hora de optar por marca e modelo, né? Mas o conceito de gestão passou a ser ainda mais presente na área, né? Sim, muito mais presente. Muito mais presente. Aquela história, né? Fazer contas. Entender a importância da tecnologia na trajetória, na estrada, na profissão. Valorizar a segurança, porque de fato o caminhoneiro ele precisa voltar para casa, porque senão não tem sentido só sair para trabalhar e não voltar, né? É que as coisas mudaram muito, né, Paulo? Antigamente, o transportador antigamente se comunicava com o motorista, que saía 5, 6, 10 mil quilômetros longe da cidade dele, por orelhão, né?
Nossa, Era no mãe tempo do céu. então, o cara não sabia onde estava o caminhão dele, sabia que ia descarregar em Fortaleza e dia tal, mas não sabia por onde andava. Hoje tem mais informação, hoje tu tem rastreador, localizador, tem WhatsApp, tem mil, né? Mil e umas Formas de... informação. Hoje, se teu motorista sumiu da rota, tu manda num grupo do WhatsApp, alguém vai ver ele passando por outro lugar. Né? E antigamente não tinha isso, né? Então hoje a, os tempos mudaram, as coisas mudaram, a informação chega muito mais rápida, né? Instantânea. É instantânea. Então, é um dos motivos dessa nova geração estudar mais, Uhum. ouvir mais. Tem uns podcasts aí muito interessantes para o transporte. Tem caras muito bons hoje ensinando como tu tocar a tua transportadora, como Sim. tu gerir Gerir o teu o teu negócio, né? negócio de transporte. Potencializar E ele. antigamente não tinha, né? Não Então, tinha, e não essa tinha. geração nova tá para isso, tá para aprender isso e passar para os mais antigos. Tu sabe que já fazem uns 8 anos atrás, eu estava em visita a clientes da empresa lá no Mato Grosso. Eu não me recordo certo a cidade, mas era próximo a Sinop. E aí, um desses clientes, né, vamos traduzir para expressões de marketing atuais, esse lead, né, ele me mostrou, era uma transportadora e tal, e ele me mostrou no painel dele a rota dele andando. Uhum. Eu não me recordo ao certo quantos caminhões ele tinha, quantas carretas ele tinha, Em mas ele tempo me... real, né? Em tempo real. Isso eu tô falando, Luciano, 2018, né? Eu acredito que em 8 anos muita coisa se melhorou, Viu? né? Mas eu fiquei impressionado porque ele mostrou lá na tela, ó, o caminhão da placa tal está neste ponto, nessa geolocalização, e aí ele mudava a tela do aplicativo dele. Essa geolocalização é lá nesse ponto aqui, Uhum. né? E ele tá descarregando. Esse outro caminhão aqui, ele tá numa outra geolocalização e tudo mostrando em tempo real. Então, todos esses dados colaboram muito com o exercício da profissão. E aí vem de encontro, Luciano, nessa pergunta que eu vou te fazer agora. Porque a gente sabe que uma coisa é o caminhoneiro, é o autônomo, aquele que continua tendo a sua casa sobre rodas, né? Mas, no teu entendimento, existe diferença no comportamento de compra entre um caminhoneiro autônomo e um empresário de frota? Existe bastante. O autônomo, ele tem o caminhão dele, no máximo vai ter mais um trabalhando, né? O autônomo, normalmente, ele tem o caminhão dele, né? Uhum. Esse ele é um pouco mais exigente para compra, né? Ele quer o caminhãozinho mais bonitinho, mais ajeitadinho, mais completinho. Esse ele é um pouco mais exigente, assim, né? Que é o que ele tá comprando para ele. É como tu vai comprar uma roupa para ti, um calçado para ti, entendeu? Ele tá comprando aquilo para ele, ele vai usar. Já o transportador, ele vê mais o custo, né? Os números. Os números. Mas ele vê mais o número na hora da compra, na hora de revenda, manutenção, caminhão mais simples, não, sem tanta frescura, sem muito free-free, entendeu? Sim. Sem muita perfumaria, que nem Sem tu diz. muita perfumaria. O custo, né? Sim, o Então custo. existe muita diferença entre o empresário e o autônomo, sim, o dono do transportador e o autônomo. Existe uma diferença muito grande na hora da compra. O autônomo, ele é muito mais exigente. Sim. Sabe que há um tempo atrás eu estava conversando com uma parceira de negócios, né, da empresa, e ela comentou que na época, isso mais ou menos aí uns 7 para 8 anos também, ela comentou que a empresa dela chegou a um ponto que eles faziam uma rota, vamos dizer assim, compartilhada. Ou seja, ia um caminhoneiro daqui até Curitiba, e aí quando chegava em Curitiba, um outro caminhoneiro trazia esse caminhão de volta, mas já voltava carregado. Linhas. Uhum. Em linhas, né? E aí ela me comentou que isso muitas vezes gerava conflito. Por quê? Porque o caminhoneiro que ia sair de Caxias até Curitiba,
ele já tinha, como é que eu vou te dizer, as impressões digitais dele, né? Ou seja, ele estava acostumado com aquele caminhão daquele jeito, com aquele cheirinho, com aquela toalhinha. Ele já sabia aquele barulho que o caminhão fazia quando passava em determinado buraco, né? E aí, quando chega, de novo, né? Quando chegava em Curitiba, voltava esse caminhão para Caxias, já voltava com outro caminhoneiro. E aí, esse mesmo caminhoneiro que foi de Caxias a Curitiba, ele ia pegar esse caminhão para fazer outra rota. Cara, ele pegava o caminhão todo diferente. É que hoje existe a lei da jornada, né? Então, o motorista ele tem que trabalhar 8 horas só por dia, né? E descansar 11, né? Sim. Então tem essa lei da jornada. E muitas transportadoras optaram por isso hoje. Por quê? Uhum. Porque não é quem tem que descansar, é o motorista, né? Sim, Né? sim. E não o caminhão. E não o caminhão, né? Na cabeça da lei, né? Na cabeça da lei. Mas, na verdade, o motorista, ele chegou dentro do caminhão dele, ele vai lá no tacógrafo, ele vai botar a carteira dele, ele vai daqui a Curitiba. Supostamente ele está descansando naquele caminhão, mas ele pode botar a carteira dele num outro caminhão e descer de volta. Então ele não vai descansar, ele pode trabalhar 24 horas. Ele só não pode trabalhar naquele caminhão, entendeu? Caminhão. Então por isso que as transportadoras optaram muito por essa linha. Isso é ruim para uma transportadora, isso é muito ruim, eu vejo na minha visão, né? Não como transportador, não sou transportador, na minha visão. Sim, sim. De quem que ele vai cobrar o problema no caminhão? Aquela pecinha quebrada, aquele barulhinho que estava na turbina e o outro não viu, de quem que ele vai cobrar? Sim. Então, gera muito, no meu ponto de vista, né? Sim, claro. Eu vejo que gera muito mais manutenção. Isso só comprova, né, Luciano, o apego do profissional da estrada pelo seu caminhão, pela sua ferramenta de trabalho. É isso aí. E claro... É que eu volto a repetir, né? É a casa dele. Ele fica 30, 60, 90 dias dentro do caminhão. Ele não vai parar num hotel para dormir, é a casa dele. Ele acorda e dorme ali. Encosta num pátio, fecha as cortinas, sei lá, né? Enfim. É a casa dele, ele faz comida ali, ele dorme ali, ele só não toma banho porque não tem um chuveiro dentro do caminhão, né? Mas ele... Tu sabe que tem alguns distribuidores, né? Clientes da Multilight que agora em visitas, né? Recentes, esses tempos eu tava visitando um cliente nosso, um cliente da empresa ali em Vacaria, e é uma loja de acessórios muito conhecida lá. Muito conhecida até no estado. E me chamou a atenção, Luciano. Tchê, é Smart TV para caminhão. Sim. Air Fryer para caminhão. Panela de arroz para caminhão. Sim. Eu fiquei impressionado. Claro, e ainda tem aqueles, aqueles painéis de LED que simulam os olhos piscando e eles colocam no para-brisa. Cara, eu achei muito engraçado aquilo ali. E isso... Não, tem uns caminhões... tem motorista que... Eu próprio, às vezes a gente entra para bater foto, tem que tirar o calçado, tu tira o calçado, né? Tem que ver, é um brinco, gente, brinco. Não, tem como tem o cara que é mais porco, que tem garrafa, tem tudo jogado, tudo jogada, papel de bala, jogado. Tem o cara que é um brinco, o caminhão dele é um cheiro, é limpo, não tem pó, não tem tudo organizadinho, uma canetinha, tudo. É legal, é legal essa vida, conhecer, entrar num posto uma hora, conversar com os motoristas, tu vai ver. Tu sabe que ali mesmo em Vacaria, eu terminei a minha visita, meu roteiro, a gente tinha toda uma ação comercial com esse cliente, né? Com o cliente dessa loja de acessórios, e eu saí ali daquela estrada, daquela loja, perdão, eu encontrei instalado num cavalo, de uma carreta, enfim, né? Perdão, um cavalo de uma carreta, não. Um cavalo de uma determinada marca, né? E tinha as lanternas da Multilight instaladas ali. Coincidentemente era a Vega, né? E eu parei ali, tchê, mas eu preciso conversar com esse cara. Por que ele decidiu por essa lanterna, né? E aí a gente acabou trocando mensagens e tal. E aí eu fui conversar com ele, disse, Vladinei Cado de Vacaria. Né? A gente seguidamente se manda mensagens aí, o Vladinei ainda tá na nossa comunidade, que nós temos uma comunidade agora de caminhoneiros, né? E eu parei, tchê, o que fez com que tu comprasse essa lanterna e por que tu decidiu instalar ela no cavalo, ao invés da carreta? Ele me disse, Paulo,
o que me chamou a atenção foi a beleza da lanterna. Então, tudo isso me leva a crer não, isso já é fato, né, Luciano? Isso só é mais um exemplo do quanto que o caminhoneiro gosta de personificar na ferramenta de trabalho dele, né, deixar cada vez mais com o seu jeito, com o seu toque. Aí uma lanterna de LED hoje, De LED, ela né? tem o seu luxo, né? Tem muita tecnologia A hora embarcada, de né? piscar é diferente. A própria manutenção, né? Não tem mais aquela. Cada pouco tem que ir lá olhar a lâmpada queimada. Vai queimar uma lampadazinha, duas ali, naquele painel de LED ali, mas ela vai continuar funcionando, Vai né? continuar funcionando. É bem isso aí. E a beleza, viu? Elas são mais finas, elas são. Tem a questão da assinatura luminosa que a gente fala, né? Mas isso é um assunto para outra história. Outro momento. Eu tive o prazer de conhecer. Legal, legal. Deixa eu te pedir, Luciano. Olha só. Durante uma negociação, quais são as dúvidas ou os medos mais comuns que os clientes têm antes de fechar a compra? Cara, eu vou te dizer, tá? Por mais que isso aqui esteja no roteiro do podcast, isso é algo que, em algum momento, mesmo que informalmente, eu ia te pedir a título de curiosidade. A insegurança, né? A estabilidade da economia, né? Da nossa economia, né? Hoje, vai comprar um caminhão, normalmente se financia 100%, uma prestação bem considerável, né? Então, pô, ele vai fazer aquela conta sabendo que ali ele paga, mas ele não sabe como vai ser o ano que vem. A gente tem um exemplo prático agora do estouro do combustível. O cara carregou o caminhão aqui com o diesel a 5,80, 5,90, chegou em São Paulo, estava 6,50, aí chega lá para cima e já está 7, entendeu? Então, hoje esse é o medo, assim. Tem muitos clientes aí, os clientes que têm lá uma frota menor, ele pensa muito na hora de comprar, assim. Ele tem muito medo, porque hoje eu estou pagando, mas e amanhã? Sim. Como vai ser amanhã? Será que eu vou conseguir pagar essa prestação? Daqui a pouco nossa economia é muito estável. Daqui a pouco ele paga duas até. Sim, mas como ele pode não conseguir pagar nenhuma. Sim. Então, isso gera muita insegurança para ele na hora de fechar o negócio. Eu tenho clientes assim que pensam, pegam planilha de financiamento, olha, analisa, volta a analisar, analisa de novo, senta. Discute, debate. Porque ele faz um prazo longo, né? Não, é difícil hoje fazer um prazo curto. 48, 60 meses. Sim. 60 meses são 5 anos. Então, sabe o que vai acontecer. Então, isso deixa ele muito inseguro. Muito, muito, muito seguro. Isso eu acho que mais peca, assim, na hora da compra. Não do produto, as coisas, porque, como que diz, o cliente conhece o produto. É bem mas isso que ele não conhece, como ele conhece o produto, ele conhece a nossa economia, né? Então, ele não sabe o que lá na frente pode acontecer. Muitas vezes, né, agora ouvindo essa tua fala, Luciano, eu tenho a sensação de que o maior impeditivo, né, dele, no momento da compra, de fechar a compra, num financiamento a médio prazo, que seja 5, 4 ou 5 ou 6 anos, enfim, é a insegurança pelo valor, né? Por exemplo, cara, combustível é um insumo. É necessário. É necessário. O caminhão não vai rodar sem combustível. É simples assim. E aqui no Rio Grande do Sul é um valor. Curitiba outro, São Paulo é outro. Se a gente for para o norte, para o nordeste, é outro. Porque esse combustível ele precisa chegar nesses locais. Sim, tem custo. E aí o frete, né? O frete acaba pesando no preço do combustível lá. Então, o caminhoneiro que vai sair aqui do Rio Grande do Sul e que vai a São Luís, no Maranhão, por exemplo, ele precisa fazer essa conta toda. Então, muitas vezes, né, Luciano, o fator insegurança por algo que não se tem controle. Economia, linhas de crédito, política de preço de combustível, política de frete, né? E isso acaba pesando no momento de dizer sim para fechar uma compra. Bastante. Pesa muito. Isso aí pesa 90%, 80% da negociação, ela não é que impede, né? Mas pesa bastante para te ter uma... Hoje, cara,
um exemplo, por exemplo, vai tu comprar um caminhão hoje, tu tem, olha, eu tenho durante 5 anos eu tenho um contrato, aumentou o diesel tanto por cento, vai subir tanto por cento o teu frete, cara, tu compra tranquilo, sem medo nenhum. Sim, sim. Mas hoje, cara, são minorias, são pequenas as transportadoras que fecham um contrato hoje com alguma empresa, um contrato garantido, entendeu? É muito pouco. Então, cara, se tu chegar para mim, ó, vai puxar para mim as minhas lanternas lá, né? Comprar um caminhão, tu vai puxar para minhas lanternas, contrato de 10 anos, conforme ajustou o combustível, eu vou ajustar o teu frete, beleza. Tá tudo certo, ele dorme tranquilo. Vou trabalhar, vou comprar tranquilo, mas não é assim. Não é assim. Não é assim que funciona, entendeu? E o grande detalhe de toda essa situação, né, Luciano, é tentar controlar aquilo que não se tem controle. É isso aí. Né? E não tem controle nenhum, né? Não tem controle nenhum. É aquela questão por isso que vem depois da vírgulazinha lá, que vem as contas, tem que fazer a conta. É bem assim, cara, a gente fala fator insegurança, quiçá política, econômica, enfim, né, acaba sempre pesando em qualquer movimento que a gente faz. A gente tá falando no contexto do caminhoneiro, e a gente tá falando no contexto do dono de transportadora, mas, se tu for olhar no 360, isso impacta em tudo, né? Isso impacta em tudo, né? Nós, como consumidores, né? O dono do transportador tem que dar os parabéns pro cara. O cara é um herói, né? É um herói, ele é um baita do empresário. Esse cara é fera mesmo. O cara que mantém a empresa dele, esse cara é fera. Porque não é fácil. De administrar tudo isso aí, né? É mão de obra difícil, juros difícil, manutenção, tudo, estrada, nada ajuda. E como a gente falou antes, o Brasil é um país grande, precisa do caminhão. O caminhão nunca vai morrer. Pode botar trem, não vai morrer. O caminhão no Brasil nunca vai morrer. É bem isso, né? Muitas vezes tu vai transportar determinado... O trem ele vai fazer uma linha. É bem nesse puxar, vai precisar espalhar, vai precisar dividir, não adianta. O trem não vai lá dentro da lavoura puxar o grão. O caminhão vai ter que puxar da lavoura... É bem nesse contexto. São Paulo tem muitos centros logísticos, né? Gigantes lá. Muitos. Mas sai daqui e vai até esse centro logístico, é uma carreta que vai puxar. Mas desse centro logístico até o destino final dele, vai ter caminhão também. Vai ter caminhão. Não vai acabar nunca o caminhão. É a mesma coisa. Você fala muito dos trens, né? Cara, não adianta, precisa, para chegar no final vai precisar do caminhão. Você fala do frete aéreo, transporte aéreo, cara, sai daqui, vai para o Rio de Janeiro, ele vai até uma central, mas dessa central até o destino final, é caminhão que tá na jogada. Não vai chegar lá dentro da Multilite e entregar não tem. Isso aí, isso aí. Tchê, Luciano, a gente tá se encaminhando pro nosso encerramento, né, mas eu preciso te fazer mais uma pergunta que me parece que ela também é pertinente nesse contexto, tá? Muitas vezes o caminhão é o maior investimento do caminhoneiro. Vamos falar de caminhoneiro autônomo, né? Mas que tipo de orientação você, enquanto consultor de vendas, dá para ajudar o cliente, tu presta, né? Para ajudar o cliente a tomar uma boa decisão. Sabe aquela compra segura? Cara, a melhor compra é aquela que tu olha pro teu cliente, assim, a melhor venda, melhor dizendo, é aquela que tu olha pro teu cliente e tu vê que ele tá seguro na escolha dele, né? Eu, enquanto vendedor, eu me sinto realizado quando eu vejo isso no olho do cliente. E como é que isso pra ti? Que dicas que tu dá, né, pro caminhoneiro, né, o frotista, enfim. Certo. Para que ele faça uma boa escolha. Manutenção, né? Ao longo do período que ele vai estar com o caminhão, a manutenção, o custo da manutenção, né? Tempo maior. Para que ele olhe esses pontos aí. Tempo maior de troca de óleo, né? O custo operacional dele. A gente tem o nosso caminhão, ele tem um freio motor muito forte, elogiado por todos os motoristas que já trabalharam em cima do caminhão. E isso é segurança para te descer uma serra pesado, é economia de combustível, economia de freio, menos manutenção. Sim, né? Sim. Então, todas essas coisas a gente vai agregando na hora, né? O conforto, né?
o pós-venda do produto, né? Uhum. Ou seja, leva esses pontos Va- da tua decisão. Vai mostrando para o cliente, né, essas Uhum. vantagens. Vai mostrando para ele essas vantagens que ele tem ao caminhão da concorrência. E sem Perfeito. contar que a gente tem um caminhão com preço mais acessível que o do concorrente. Então, tudo isso Sim. vai apontando para ele, vai mostrando para ele, né? Sim. Porque a gente também não pode esquecer, né, Isso. Luciano, que o transporte, ele é um commodity da nossa economia. É isso aí. Cara, precisa ter transporte. Precisa ter transporte. E E nesse meio ponto, e nesse segundo ponto, a gente, como eu te falei no começo, né? A gente é consultor de venda. A gente vai dando uma consultoria pro cara. Não é só tu vender o caminhão para ele. Boa. Então, tu tá em cima dele. Às vezes, tu liga para ele, tá, e aí, como que tá, Paulo? Como que tá? Tá bom? Tá rodando? O que que falta? Falta alguma coisa? Ah, eu botei um motorista novo trabalhar no meu caminhão. Cara, traz o teu motorista aqui. Nós vamos dar uma aula. A gente tem um instrutor técnico que não é que ensina. O motorista ele já sabe dirigir. Ele já tem no sangue vai dele. aperfeiçoar mais. Ele vai dar Boa. uma aula, porque ele vai aperfeiçoar mais o motorista. Ah, como tu trabalhar nesse torque, como tu usar o freio motor, né? Ah, como tu prevê o caminhão, vai frear antes, né? Freia antes, para te não frear bruscamente em cima, freia antes, aciona Isso o freio motor. impacta lá na manutenção. É uma aula que impacta na manutenção. É uma aula que dá. Então, a gente oferece isso para o transportador, para o motorista. Nós temos um professor lá e a gente oferece para eles. Então, isso antes da venda de, cara, tu vai estar assessorado. Tu vai precisar de uma coisa, meu telefone é 24 horas. Tu vai me ligar. Tem clientes que me ligam de noite, de dia, de madrugada, enfim. A gente tá ali, tá assessorando eles. Então, isso é um ponto. Quando eu vou comprar uma coisa, eu detesto chegar num lugar, tu vai comprar um carro, uma roupa, enfim, e a pessoa fica em cima de ti aqui. Cara, espera, deixa eu... Né? Quem nunca viveu isso, né? Tu vai ter que ficar em cima de mim depois que eu comprei. Eu vou precisar de ti. Comprei um carro, deu problema, eu vou te ligar. Eu quero que tu me dê atenção. Eu comprei carro do Paulo. Eu comprei o caminhão do Paulo. Eu não comprei... Tu é meu vendedor. A concessionária é o Dourado, mas eu comprei de ti. Então, a gente dá essa assessoria, a gente tá sempre em cima, isso a gente oferece. E... Muito mais do que negociar, né, Luciano? Isso que tu tá falando, todas essas etapas, todo esse apoio, esse assessoramento, é o serviço da venda, né? Sim. É o serviço muito Não além... é só venda, é o teu pós-venda. Né? O pós-vendas, vamos lá, o pós-vendas ele tá lá quando o caminhão, sei lá, apresentou algum problema ou quando o próprio caminhoneiro tem uma dúvida. Mas quando ele tem uma dúvida, ele precisa de um serviço. O serviço é o contato de quem vendeu, né? Ou seja, quem pode sanar aquela dúvida que ele tem. E eu vou te dizer, por mais que a gente evolua, muito se fala em atendimento robótico para agilizar, para ganhar escala, para não sei o quê. Tchê, enquanto houver venda... Contato tete a tete. Enquanto houver venda, tchê, eu preciso olhar no teu olho. E eu falo isso enquanto consumidor, e enquanto profissional de venda também. Cara, eu posso utilizar 300 ferramentas, eu posso utilizar... Nós lá na Multilight, a gente utiliza a inteligência artificial. Cara, mas eu utilizo, e os meus colegas, os profissionais que estão lá comigo, eles utilizam esse recurso como base de informação. Mas absolutamente nada substitui isso, Luciano. Sim. A relação de confiança, ela se dá no momento em que, para quem tu vendeu, a partir do momento que esse teu cliente precisa de ti, tu tá ali para ajudar ele. É isso aí. Né? E a transparência, né? Na hora da negociação. Transparência, perfeito. Tu tem que ter transparência, falar a verdade, não enrolar o cliente, tu falar a verdade. Cara, você foi esse tempo, né? Não. Você foi esse tempo. Transparência hoje é tudo, né? Não, perfeito. Olha, se a gente for entrar nessa esfera de vendas, falar de vendas e contar a história e começar a dissertar sobre isso, nós vamos longe, né, Luciano? Nós vamos longe. Tchê, Luciano, a gente tá se encaminhando pro final, tá? Agora estamos na último estágio aqui do nosso... Nesse evento, quero já te dizer mais uma vez, como eu te disse na abertura, cara, para mim, vocês não sabem, né? Mas eu, Paulo e o Luciano, nós temos uma relação de amizade mútua
há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E ainda a gente não pode falar a nossa idade, né, Luciano? Não dá. É que é desde bebê, né, Paulo? Não dá. Mas, tia, foi um prazerzão, Luciano. Olha, eu insisti nisso, porque eu realmente fazia questão e eu tenho certeza que esse momento que a gente está tendo poderia contribuir mutuamente, tanto para o podcast, tanto também para o Luciano, tanto também para Eldorado, tanto também para a DAF, tá? Show. Vamos se encaminhando então, né, Luciano? Escolher um caminhão é uma decisão que envolve muito mais do que números. Envolve confiança, que é o que a gente acabou de falar, experiência e visão de futuro. Visão de futuro muito que já é presente, a tecnologia que está embarcada nisso aí, né? Histórias como a do Luciano mostram como o transporte é construído todos os dias por pessoas que entendem do valor de cada escolha. Obrigado, Luciano. Do fundo do meu coração, tu sabe que eu tenho uma admiração pelo profissional de vendas que tu é, tá? Porque tu só está aí nesse 1/4 de século trabalhando com vendas porque realmente tu é um profissional diferenciado. Obrigado por acompanhar esse episódio, esse segundo episódio, né, do Pode Dar Certo. E até a próxima. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Obrigado. Até mais, gente.